Se você quer melhorar a sua condição financeira, se você quer melhorar o seu nível de realização pessoal, se você quer sucesso, quer melhores resultados na sua vida e você acha que já tentou de tudo, você precisa assistir esse vídeo. Olá pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 7 leis espirituais do sucesso. E quando eu fiz essas perguntas no início do vídeo, se você já quis melhorar a sua vida financeira, ou melhor, se você quer melhorar a sua vida financeira, acha que já tentou de tudo, você trabalha e não consegue sair do lugar, talvez, só talvez, você precise olhar para um outro lado da sua vida que talvez você não esteja olhando. E esse lado é a espiritualidade. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer estranho que são coisas divergentes, como assim, dinheiro, espiritualidade, sucesso e evolução espiritual. Eu posso te garantir que todas essas condições são totalmente complementares. Sim, para você ter sucesso, para você elevar a sua condição financeira, você pode e deve cuidar da sua espiritualidade. Infelizmente, nós carregamos muitas crenças financeiras, seja através da nossa criação, do nosso país, da nossa sociedade, muitas coisas que a gente ouviu de que é feio ganhar dinheiro, de que quem tem muito dinheiro é ganancioso, que tem que passar a perna dos outros para ser muito rico. São crenças que elas prejudicam tanto a conquista dos nossos sonhos, prejudicam a nossa ambição, a nossa força de vontade, porque se lá no nosso inconsciente a gente realmente tem essa associação negativa com o dinheiro, muitas vezes na vida adulta a gente não consegue prosperar por causa disso. Então, as 7 leis espirituais do sucesso, elas vêm muito para romper essas crenças, desmistificar todas essas coisas e para que a gente realmente consiga ter uma vida com muito mais propósito e muito mais sentido. E a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. O que essa lei fala? Que absolutamente tudo que existe no universo é consciência. Logo, se eu quero uma vida completamente diferente, essa vida, segundo esse princípio, ela já tem potencial de existir. Então, basta que eu mude a minha consciência para eu acessar essa nova realidade que já existe. Só que, como a minha consciência não está sincronizada com essa frequência que eu almejo, eu não consigo chegar lá. Então, quando a gente fala em lei da potencialidade pura, a gente entende que tudo existe em potencial. Tudo um dia foi consciência e tudo carrega consciência em níveis diferentes. Então, uma plantinha tem consciência, uma cadeira tem consciência, uma piscina tem consciência, tudo tem consciência em níveis diferentes. E quando a gente entende que realmente tudo é consciência, a gente passa a simplesmente entender a grandiosidade do universo, a grandiosidade do nosso ser. A gente tem uma relação muito mais profunda com Deus, porque a gente entende que nós somos co-criadores, né? Através de um nível de consciência, eu posso simplesmente transformar a minha vida. Só que aqui entra um ponto muito importante. A gente precisa silenciar a nossa mente. E como é difícil. Especialmente nos dias de hoje, de internet, de rede social, de estímulos e barulho e aquela coisa, ficar em silêncio muitas vezes é atormentador para as pessoas. Só que sabe quando a pessoa ela quer alcançar seus objetivos com muito barulho? É assim que a maioria das pessoas fazem. Então eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que correr, eu tenho que fazer não sei o que, sabe? A mente completamente perturbada, sem alinhamento, né? Do que eu realmente quero, quem eu realmente sou, quais são os meus sonhos. Então, muitas vezes a gente tá correndo sem saber para onde ir. A gente só tá correndo, sabe? A maioria das pessoas tá assim, só correndo. E quando a gente silencia a nossa mente, quando a gente para pensar, para refletir, para respirar,
total silêncio, de preferência em contato com a natureza, a gente começa a ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais a nossa consciência, e a gente vai fazendo as pazes com o nosso espírito, com o nosso ser. A gente vai entendendo mais sobre a gente, o que a gente gosta, o que nos faz feliz. Sabe quando a gente tá realmente pleno, puro, sabe? Só a gente e Deus, a nossa consciência. Então, a lei da potencialidade pura, para que ela seja aplicada, ela pede muito silêncio, muito contato interior, contato com o nosso eu, contato com a nossa consciência. Silencia o mundo e foca em você, e saiba que através do silêncio, através de você olhar o seu ser, você tem acesso a todas as possibilidades que existem no universo. E a segunda lei espiritual do sucesso é a lei da doação. O que essa lei fala? Que se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero dinheiro, eu tenho que dar dinheiro. Se eu quero saúde, eu tenho que dar saúde. Tudo que eu quero, eu preciso dar primeiro. Essa é a lei da doação. E essa é uma falha também onde a maioria das pessoas acabam cometendo. Então, muitas pessoas, elas querem um relacionamento maravilhoso, um relacionamento saudável. Só que, muitas vezes, ela não quer dar o amor, entende? Ela quer receber. Mas e ela? Será que ela quer dar? E que será que ela quer dar de verdade? O que será que ela está fazendo realmente para amar aquela pessoa? Amar sem julgamentos. Amar a pessoa do jeito que ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Então, se eu quero dinheiro, eu quero uma vida próspera, eu quero crescer, eu quero abundância, eu quero prosperidade, mas o quanto eu estou entregando de valor para ter isso de volta? O universo, ele nos devolve exatamente aquilo que a gente dá. É uma lei. As leis universais do sucesso são leis amparadas por Deus, é assim que é o funcionamento do universo, segundo essa teoria. E eu acredito porque, conforme eu apliquei na minha vida, eu vi os resultados acontecerem. Então, se a gente quer amor, a gente dá amor. Se a gente quer dinheiro, a gente dá dinheiro. Se a gente quer realização profissional, a gente dá a realização, a gente proporciona para que outras pessoas se realizem também. Então, essa lei é muito simples. O que eu quero para minha vida é o que eu preciso dar. Muitas pessoas dão tão pouquinho, tão pouquinho, sabe? A pessoa tem um potencial maravilhoso. A pessoa, ela pode entregar muito. Muitas vezes ela tem um conhecimento maravilhoso. Ela tem um dom, ela tem um talento, só que ela não dá. Ela guarda isso pra ela, entende? Daí ela não entende por que a vida dela tá travada, sabe? E por que ela não dá? Por que ela não entrega muito? Talvez por medo, por vergonha, por sentimento de inferioridade, medo de críticas. Então a pessoa precisa olhar para dentro, né? O que tá me impedindo de entregar mais? Por que eu não tô entregando todo o meu potencial? A lei da doação, ela é uma lei também que ela transborda, sabe? Quando a gente transborda tanto, a gente tem tanto dentro de nós que a gente é capaz de dar para os outros. E quando a gente dá para os outros, o universo nos dá tudo de volta. É uma lei maravilhosa. E como é que a gente pode aplicar a lei da doação? Tendo como ação, como hábito, doar. E não é sair por aí dando dinheiro, né, Silvio Santos? Não é isso? Até se você tem, ótimo, né? Mas muitas vezes não é a realidade da maioria das pessoas. Mas a gente não precisa doar somente dinheiro. A gente pode doar uma gentileza, a gente pode doar um sorriso, a gente pode doar um afeto, a gente pode doar um elogio. Sabe quando a gente chega num lugar e a gente soma? Sabe? É somar, é entregar, é ser legal com alguém, é dar uma risada, é contribuir com algo, contribuir com conhecimento, sabe? Agregar no ambiente, somar na vida das pessoas. A lei da doação é isso, sabe? Entregue o que você quer receber de volta. E a terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma ou a lei da causa e efeito. Você pode estar pensando que se tem relação das leis universais com as leis espirituais do sucesso, e sim, elas têm relação, algumas delas, outras são novas, né? Mas eu sempre acredito que, independentemente do número de leis, do método, recebe aquilo que você acha que faz sentido para você. Então, o que é a lei do karma? A lei do karma fala que absolutamente toda ação
tem uma reação. Toda causa tem um efeito. Tudo que eu planto, eu colho. Então, não existe nenhuma ação que ela não é paga no universo. Sempre vai ter uma reação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá com a vida, né, travada ali, a vida tá estagnada. E ela não entende por quê? Porque ela trabalha muito, porque ela se esforça muito, porque ela é uma pessoa boa, enfim. Mas a gente tem que entender que as ações não são somente físicas. Ações mentais e ações de sentimento também são ações. Então essa pessoa trabalha muito, ela ajuda os outros, enfim, mas na mente dela, na cabeça dela, ela critica, ela é totalmente julgadora. Ela julga as pessoas, ela julga todo mundo. Ah, porque a fulana é isso aqui. Ah, porque o ciclano é isso aqui, isso aqui. Ah, porque ela não devia ter feito isso. Ah, porque ela olha a roupa dela. Ah, porque olha como que ela fala. Ah, porque olha como ela se veste. Talvez ela nem verbalize isso, mas ela pensa o dia todo julgando. Pela lei do karma, você está plantando julgamentos. O que a gente colhe quando a gente planta julgamentos? Qual é o efeito disso? Sabe? A gente precisa entender que absolutamente tudo que a gente faz vai ter um efeito. Logo, eu tenho que estar atenta às minhas ações, eu tenho que estar consciente às minhas ações, porque eu preciso que as minhas ações estejam em harmonia com aquilo que eu quero colher. Então, se eu não quero colher críticas, se eu não quero colher julgamentos, se eu não quero colher nenhum sentimento negativo, por que eu vou plantar? Ou por que eu vou fazer uma ação que eu sei que a consequência daquilo não é algo positivo? Então, a lei do karma, ou a lei da causa e efeito, nos ensina a ser mais conscientes das nossas escolhas. Então, a gente sempre deve pensar, isso que eu estou fazendo agora, ele faz bem para mim e para os outros? Ele é positivo para mim e para o mundo? Se algo que eu vou fazer aqui não é positivo para mim ou para as pessoas ao meu redor ou para as pessoas do mundo, eu preciso entender que se eu fizer isso, vai ter uma consequência. Nada no universo passa impune. Em algum momento nós vamos colher o efeito daquilo ali. E quando a gente fala isso, né, a lei do karma, em um efeito, em uma proporção regional, mundial, a gente entende muitas vezes as catástrofes, né? Então, uma população, uma determinada região que acumula muito lixo, que produz muito lixo, que não, enfim, não tem esse cuidado com o meio ambiente, aquela região, né, enfim, aquela região vai colher os efeitos de uma série de descuidos que houve ali com a natureza. Então, nada é impune. Ou seja, para estarmos em harmonia com a lei do karma, a gente precisa estar consciente das nossas escolhas e fazer aquilo que é bem para o todo. Não só para nós, mas para o todo. E a quarta lei espiritual do sucesso é a lei do menor esforço. Essa lei é muito louco assimilar ela. Porque nós temos a nossa sociedade, grande parte das pessoas, não posso generalizar, mas grande parte das pessoas tem a crença do esforço. Eu tive, pelo menos na minha criação, na minha família, na minha cultura, o bonito é muito esforço, é trabalhar muito, sabe? Aquele desgaste, assim, físico, emocional. E quantas vezes eu achei na minha vida que eu só teria resultados, que eu só teria sucesso se eu me esforçasse muito. Então era um sacrifício, era algo pesado que muitas vezes eu até tinha resultados, tá? Só que chegava ali no final, digamos, na conquista, né? Conquista. Era algo que, assim, tipo, tá, eu ainda não tô completa, porque foi algo tão desgastante, tão sacrificante, que a gente chega a pensar assim, meu Deus, se é pra pagar esse preço aqui, não sei, hein? Eu prefiro, né, reavaliar. E daí, muitas vezes, quando a gente não tem a compreensão da lei do menor esforço, a gente talvez pode deixar de querer conquistar os nossos sonhos, ou de ter ambições, de ter grandes sonhos, porque a gente tem essa crença de que tem que se esforçar muito para conseguir. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é verdade. Não é verdade. E hoje eu sou realmente a prova viva disso. Porque eu empreendo desde os meus 22 anos. Hoje eu tenho 35 anos, em 2024. Então eu já me esforcei muito, 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 muito.
E hoje o meu esforço, não é que não existe esforço, né? Eu gosto de falar mais dedicação do que esforço, porque esforço carrega aquela coisa de sacrifício, né? Mas dedicação é algo que a gente está dedicado a algo maior, né? Um propósito maior. Então hoje eu me dedico, mas em termos de volume de trabalho, muito menos. E os meus resultados, a minha qualidade de vida é tudo muito maior. Então o esforço não está relacionado aos seus resultados. Muito mais importante do que o esforço que você produz é o valor do que você entrega, né? Então como que a gente pode entender melhor a lei do menor esforço? Por exemplo, o sol, ele não faz nenhum esforço para amanhecer. A grama não faz nenhum esforço para crescer. Uma flor, ela não faz esforço para desabrochar, é natural. A vida tem um ciclo natural, ela tem um movimento natural, a natureza tem um movimento natural e não tem esforço. Ninguém força a barra para as coisas acontecerem, elas simplesmente acontecem. Então a gente precisa romper essas crenças que a gente tem limitantes, especialmente crença de esforço, crença de escassez, e entender que o normal da natureza é ir pelo caminho mais simples. Mais simples. Não é atalhos, tá? É o caminho mais simples. O próprio corpo humano, né? Todo o funcionamento do nosso corpo humano, ele aplica a lei do menor esforço. Então, todo o nosso funcionamento, a forma como o sangue circula, como os nossos hormônios são produzidos, é tudo através da lei do menor esforço. Então, você não precisa se matar de trabalhar para ter resultado. Rompe essa crença, basta a gente ver pessoas que têm muito sucesso, que têm muito resultado financeiro, para ver que essa aqui é crença, porque ela não se valida em 100% dos casos. Então, se uma pessoa tem muito sucesso com menos esforço, logo não é necessário ter muito esforço para ter sucesso. Então, a gente precisa se desapegar dessa questão de achar que precisa se esforçar muito e focar muito mais no que a gente produz. Então, se eu produzo algo de extremo valor com 1/3 do tempo, isso vale muito mais, entendeu? Até para o cliente. Se eu consigo entregar uma solução para ele, que ao invés de ele passar um dia inteiro comigo, em 1 hora comigo, eu dou uma solução para ele que muda a vida dele, tem muito mais valor, porque eu poupei um dia de tempo dele, né? Então, são vários exemplos disso que eu posso trazer da lei do menor esforço. E outros exemplos assim, você pode ver, né? Tem gente que, sei lá, eu acordo às 4 da manhã, trabalho o dia todo, depois estuda, depois, tipo assim, se dedica horrores. A gente olha a conta bancária dela e a gente olha a conta bancária de um influenciador que, sei lá, trabalha, em termos, né, trabalha muito menos. Então, a gente pode ver que não é, aí a gente já vê que não faz sentido nenhum, sabe? Então não é o esforço, é o valor do que a gente produz. Isso não quer dizer que a gente não tenha que produzir. Sim, a gente tem que produzir, mas não precisa ser no sacrifício e na dor, entende? É só pensar como eu posso entregar mais valor com menos esforço. E a quinta lei espiritual do sucesso é a lei da intenção e do desejo. Então, a lei da intenção e do desejo fala que a gente pode intencionalizar as coisas que a gente almeja para nossa vida. Então, se eu estou trabalhando hoje, eu acordei, estou trabalhando, posso colocar intenção no que eu estou fazendo, sabe? Me visualizar no cenário que eu quero. Eu estou trabalhando aqui para quê, sabe? Para que eu estou fazendo isso? Onde que eu quero chegar? Qual que é a minha intenção com isso? Eu tô caminhando para onde, sabe? E quando a gente faz as coisas, né? O nosso comportamento, a nossa ação física com intenção, isso ganha uma força muito grande. Porque a intenção e o desejo são energias que elas nos colocam em frequências mais elevadas, sabe? E muitas pessoas que vieram lá de baixo mesmo, e eu sou uma dessas pessoas e ainda quero conquistar muitas coisas, mas então eu posso dizer que eu
a vida toda eu pratiquei muito essa lei da intenção e do desejo, e assim como eu, muitas pessoas que atingiram maiores patamares na vida, elas trabalham isso. Muitas vezes a pessoa ela não sabe que existe uma lei com isso, mas ela pratica isso. E se a gente for observar grandes empresários, enfim, grandes personalidades, e a gente vai ouvir a história deles, sempre tem alguma lei universal ou lei espiritual do sucesso que está em harmonia com o estilo de vida daquela pessoa. Então, muitas pessoas que não têm nada, vieram lá de baixo, elas colocam intenção no que elas estão fazendo. Então, por mais difícil que seja aquele cenário, por pior que seja, talvez você não mora numa casa legal, talvez você odeia seu emprego, talvez você, enfim, você está numa situação que não é a que você gostaria. Mas se você colocar intenção e desejo no que você está fazendo, sair dessa situação é assim, ó. É questão de tempo, mas você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender que, não, calma aí, isso é temporário, eu sei que eu preciso disso daqui para romper essa barreira. Talvez no momento esse seja o lugar que eu tenho para morar, talvez no momento esse trabalho seja o meu sustento, talvez nesse momento é tudo que eu tenho, mas a minha intenção, eu sei onde eu quero chegar. E o fato de eu ter esse desejo, de eu ter essa intenção, de eu me colocar lá visualmente, de eu me imaginar lá, de eu sentir a emoção de estar lá no meu desejo, isso faz com que a gente se aproxime dessa frequência. É como se hoje eu estou aqui, né? E o meu sonho tá aqui. Então, assim, a intenção e o desejo, eles me colocam nessa frequência, mesmo que seja mentalmente. Então, eu fico algum momento um pouquinho ali nessa frequência que depois, né, muitas vezes a gente volta para a realidade, enfim. Mas quanto mais eu consigo me colocar nessa frequência, através da intenção, através do desejo e, obviamente, de todas as outras leis, mais eu consigo me equilibrar e mais perto eu vou chegando dessa frequência, mais os caminhos vão se abrindo, mais as coisas vão acontecendo, sabe? Aí entra a lei do menor esforço. Muitas vezes eu não preciso me esforçar tanto, sabe? As oportunidades vêm. Eu preciso estar alinhada com todas as leis espirituais do sucesso para que isso aconteça. E a sexta lei espiritual do sucesso é a lei do desapego. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa é a lei mais difícil para mim. Tô abrindo aqui meu coração, tá? Porque a lei do desapego fala que a gente deve sim colocar intenção, a gente deve sim ter os nossos desejos, a gente deve sim doar, a gente deve sim manter a nossa consciência elevada, tudo isso. Só que sem apego aos resultados. Pegou a sacada? Então, eu estou aqui, por exemplo, trabalhando, tarará, né? Porque eu tenho aquele sonho. Eu tenho que ter esse sonho, mas sem estar apegada a ele. Olha que desafiador. Como eu faço isso, né? Como que eu quero tanto algo, mas eu não tenho apego àquilo ali? E a sexta lei espiritual do sucesso fala que a gente tem que ter total desapego aos resultados, porque o resultado, ele é apenas um símbolo de algo que eu me tornei. Então, quando a gente entende a grandiosidade do nosso ser, né? O quanto eu sou capaz de construir, o quanto eu sou capaz de crescer, o quanto eu sou uma co-criadora, filha de Deus, eu posso escolher, né, entre todas as possibilidades do universo, qual que eu quero, né, qual que eu vou construir para minha vida. Quando eu entendo o tamanho desse potencial de ser humano que eu sou, com todas as possibilidades do mundo e capaz de criar todas as possibilidades, eu entendo que aquele resultado, que talvez eu quero tanto, ele é só um detalhe, porque eu poderia escolher outros milhões de resultados, entende? Então, quando a gente tem esse sonho, quando a gente tem esse desejo, a gente tem que não colocar ele maior do que a gente. Ele não é maior do que nós. Nós somos maiores que todos os nossos sonhos e que os nossos desejos. Então, o desapego, ele vem muito disso. Se a gente coloca essa energia do meu Deus, eu quero aquilo ali, que se eu não tiver aquilo ali, meu Deus do céu, né? Sabe? Energia do desespero. Energia do desespero é escassez. E a gente já sabe que se a gente vibra na escassez, o que a gente recebe de volta? Escassez. Então a gente tem que fazer as coisas sabendo que o resultado
ele vai vir no tempo que tiver que vir. E se não ver aquele resultado ali, é porque Deus está pensando sempre em algo muito melhor pra gente. Essa confiança em Deus, no ser, no nosso ser superior, nesse mundo espiritual, é o que nos ajuda a desapegar dos resultados. É confiar e entregar, é saber que o melhor vai acontecer. Eu não preciso controlar tudo, eu não preciso forçar situações. Se a gente estiver em harmonia com todas as leis espirituais, o resultado, ele é apenas uma consequência. E eu falo isso muito para as minhas alunas, sabe? Não foca no resultado, não foca no número, ele é só um detalhe. Se tu focar no que tem que fazer, estudar, cuidar da sua energia, trabalhar, aplicar de forma leve, é natural que o resultado venha até nós. Não é a gente que vai até o resultado, ele vem por natureza, pela lei do menor esforço. Ele é garantido por Deus. E se não veio, é porque a gente ainda precisa aprender algo. Então, a lei do desapego tem total a ver com confiança no universo. Confia, solta, faz o teu, né? Mente elevada, desejo, intenção, doação, consciência, causa e efeito, mas solta. O melhor vai acontecer, confia. E a 7ª lei espiritual do sucesso, mas não menos importante, é a lei do Dharma. A lei do Dharma é quando a gente encontra o nosso propósito de vida, quando a gente encontra aquilo que Deus espera de nós, para que Ele nos colocou no mundo, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito nessa vida. Então eu acredito muito que cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um dom, Deus nos presenteou com esse dom. Algumas pessoas têm um dom da matemática, outros das artes, outros da comunicação, outros do dom do visual, outro dom da física, outro dom de cuidar da casa, outro dom de ser mãe. Eu não sei qual é o seu dom. Não sei, talvez nem você saiba, é uma coisa realmente muito profunda, muito profunda. E a lei do Dharma, ela fala exatamente isso, sabe? É você encontrar o seu dom, para que você veio ao mundo. E muitas vezes é difícil a gente encontrar, porque desde a infância a gente foi meio que assim, sendo padronizado, né? Então, se você não estuda bem matemática, se você tem dificuldade com matemática, você é forçado a aprender matemática. Mas talvez você era muito bom nas artes, né? Então você teve que, tipo assim, tirar o foco do seu dom, talvez que era nas artes, e focar numa coisa que não tem nada a ver com você. Eu passei muito por isso, assim, ao longo da minha vida. Eu não era uma boa aluna, eu não gostava da escola, nunca gostei. Tanto que hoje em dia eu não tenho nem saudade, reprovei, enfim. Mas eu sabia que eu era boa em outras coisas. Então, muitas vezes na escola, quando a gente não segue esse padrão, nós somos tirados de ou de burro, ignorante, mal comportado, enfim. Só que muitas vezes a gente tá tendo que caber numa caixinha que não é nossa, que não tem nada a ver com a gente. E graças a Deus, eu nunca desisti de mim, eu sabia que eu tinha outros dons e busquei desenvolver isso na vida adulta. Então, a lei do Dharma, ela fala que quando a gente encontra o nosso propósito e a gente usa o nosso dom, o nosso talento para servir aos outros, para entregar ao mundo aquilo que Deus nos deu como presente, os resultados vêm assim, ó. É como se você recebesse todo o fluxo de energia do universo e se Deus te impulsionasse, o universo te impulsiona, vai, entrega, é para isso que você veio, sabe? E pra gente encontrar o nosso dom, o nosso propósito de vida, é preciso silenciar a mente. Silenciar a mente, ser muito, 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 muito sincero consigo. Limpar crenças, limpar emoções, feridas, tudo isso que ficou no passado, ter uma total, assim, relação de confiança com o universo, estar com todas as leis em harmonia, para realmente parar e ouvir o que o nosso coração nos diz. E é tão gostoso, assim, sabe, quando a gente consegue servir ao mundo com o nosso dom. É a plenitude. É realmente a plenitude, é aí que a gente busca chegar, né? Como ser pleno, como ter uma vida plena, como acordar todo dia, servir ao mundo, sabe? O que eu posso entregar do meu melhor, eu quero dar isso, porque isso é o que me faz feliz. Tem uma dica muito legal pra gente encontrar o nosso Dharma, né? O nosso propósito de vida,
que é uma coisa que fala assim: o que você faria mesmo que fosse de graça? Sabe? O que você faria de graça? Que te dá tanto prazer, que te dá tanta realização, que você é tão bom, que é tão natural pra você aquilo ali, que você faria até de graça. Normalmente, o nosso Dharma, o nosso dom, ele tá aí. E o que você... Outras pistas, né? O que você faz que você nem vê a hora passar? Não vale rolar o feed do Instagram. Mas é isso, sabe? O que você faz que você nem percebe? Você faz tão bem, sabe? Às vezes é um trabalho manual, às vezes é uma leitura com seu filho, às vezes você consegue interpretar muito bem um filme. O que você faz de tão bom que você não vê o tempo passar, que é tão natural, tão... assim, que talvez para outras pessoas seja algo absolutamente difícil, mas você faz com tanta naturalidade, é como se você realmente tivesse nascido para aquilo ali. Então esse é o nosso Dharma. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ter acesso a esse conhecimento transformou a minha vida e eu quero que transforme a sua vida também. Eu quero te falar que trazer esses temas que muitas vezes quando a gente lê, né, na literatura, a gente vê vídeos, é algo muito complexo, e trazer isso de forma simples, eu acredito que seja o meu Dharma. Tanto é que é algo que eu fico muito feliz. O que mais me deixa feliz hoje é passar um conhecimento para alguém e alguém falar assim: Jana, isso que você me falou mudou a minha vida. Então é por isso que eu estou aqui e eu espero que você aproveite esse conhecimento e que ele possa transformar a sua vida também, assim como transformou a minha. Um beijo e até a próxima.